Pauladinha chegou, moçada! Galerinha, tema de um vídeo agora, show de bola. Nós vamos falar sobre um assunto filé para todos os vestibulares que você vai prestar. Você tá ligado? Cladograma, cladística, grupo monofilético, plesiomorfia. Cara, um monte de conceito show de bola que envolve, obviamente, a evolução. Se você quiser saber, se você quiser aprender, ficar craque pro vestiba, não perca esse nosso vídeo. Eu já volto. Roda a vinheta! Moçadinha, ó quem tá aqui, eu falei que era rápido. E aí, galerinha, show de bola, bicho? Como é que vocês estão? Tranquilão? Ó, tô aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto lindo, gostoso e muito, mas muito importante pro vestibular de todos vocês. Galera, cladograma. Puxa vida, que nome bonito. Primeiro que é o seguinte, nós temos que nos pautar. Ih, Paulada já começou a gaguejar. Nós temos que nos pautar em um aspecto muito importante. Para que nós tenhamos o conceito de cladogramas, nós temos que sempre partir de um processo evolutivo, claro, partindo, portanto, de um ancestral comum, de um grupo ancestral comum. Essa ideia de ancestralidade comum, todos nós sabemos que ela foi proposta importantemente por dois grandes pesquisadores, um deles altamente famoso, o outro, claro, não tão famoso, mas chegou à mesma conclusão. Estamos falando de Charles Robert Darwin, moçada, que em 1859 publicou em seu livro A Origem das Espécies um conceito importantíssimo relacionado à evolução, portanto, darwinista à base de seleção natural, partindo, claro, de uma ancestralidade comum. E o nosso querido Wallace, que, independentemente de Darwin, teve as mesmas bases teóricas, as mesmas premissas para que pudessem, claro, produzir o que hoje nós conhecemos como teoria da evolução darwinista. É claro que posteriormente, a partir de 1900 e Guaraná com rolha, nós tivemos a grande possibilidade de explicar aquelas variações genéticas que ocorriam ao longo das gerações em que Darwin nunca teve a possibilidade nem sequer de tocar neste assunto chamado genética. Darwin não, mas com o neodarwinismo nós tivemos esta condição, as explicações para as variações das frequências gênicas, moçada, dentro de populações ao longo das magníficas gerações. Portanto, estamos falando de mutações, recombinações, fecundação, enfim. Essa é a nossa história, este é o nosso enredo e, portanto, hoje tenho a possibilidade de trabalhar aqui com vocês dentro deste aspecto chamado cladograma. Galera, então, cladograma são representações gráficas, como vocês podem observar, em que nós temos demonstrações ou demonstrando a história evolutiva de alguns grupos a partir sempre de uma ancestralidade comum. Portanto, é essa a história que nós vamos trabalhar a partir de agora. Moçada, então vamos começar a nossa brincadeira? Vou até aqui pegar minhas canetas para que nós possamos, de fato, iniciar aqui a nossa história. Vem comigo, olha lá. Nós estamos observando aqui uma representação gráfica de um cladograma em que nós chamamos estes pedaços do cladograma, nós definimos como sendo ramos. Estes são os ramos. Isso. Galera, cada região desta daqui, nós denominamos como sendo um nó. Paulada, que legal. Então, estruturalmente falando, ramos e, consequentemente, nó. Agora, evolutivamente falando, o que significa um ramo e o que significa, vamos botar aqui no singular, né, porque estamos mostrando um só, e o que significa este nó. Galera, cada ramo representa um tempo evolutivo em que, pautado agora no neodarwinismo, nas explicações genéticas, enfim, em toda a base genética para a evolução, nós podemos retratar para você que este ramo representa um tempo evolutivo em que mudanças gradativas ou extremamente severas aconteceram por mutações ou recombinações gênicas, seguidas de um processo chamado seleção natural, até que nós cheguemos a um grupo ancestral em que novamente bifurcou. Mas espera aí, evolutivamente, o que significa esta bifurcação? São as cladogêneses, ou seja, conjunto de fatores que permitiram com que
aquele grupo que estava coeso, aquela população que estava coesa, foi dividida, esta coesão foi rompida e, portanto, devido a algum fator, uma inundação, um terremoto, um desmoronamento, um desmatamento, enfim, permitiu com que essa população pudesse ser dividida e, a partir daí, novamente passar por um tempo evolutivo em que nós observaremos anagênesis. Moçada, as anagênesis, conjuntos de mutações, recombinações, seguidos de seleção natural. Isso significa cada ramo que nós estamos aqui observando nesse esquema do cladograma, significa uma anagênese. Tudo bem? E cada bifurcação que nós aqui estamos observando, definimos como cladogênese. Portanto, são os fatores que permitiram romper a coesão inicial das populações. Claro, aquela original, permitindo formar dois novos grupos. Excelente, moçada. Então está aí demonstrado inicialmente. Agora, para a gente entender rapidamente, aqui também nós temos exatamente o mesmo, praticamente, cladograma, digamos que dentro do processo evolutivo, da história evolutiva, porém, este é chamado de representação de chaves. Fazendo chaves aqui, né? Enfim, olha lá, mesma coisa, moçada. A partir de um ancestral comum, você teve a primeira cladogênese que permitiu formar este grupo ancestral. E este também. Percebam que tive o capricho de manter exatamente na mesma posição para que você entenda que é o mesmo exemplo, só que com representação diferente. Mas a interpretação é basicamente a mesma. Portanto, a partir daqui temos uma outra cladogênese permitindo a formação de grupos A e B, e aqui mais uma cladogênese permitindo a formação de um grupo E, como aqui você pode observar também, e uma nova cladogênese permitindo a formação de dois grupos C e D. Se ligou? Isso é interpretação. Agora, um último detalhe para que você fique bastante atento juntamente comigo, e aí nós possamos prosseguir. Galera, imaginemos que a partir deste momento aqui, aqui, nós tenhamos o surgimento de uma estrutura qualquer, aleatória, só para que entendamos o significado, chamada de estrutura número 1. Quais são os organismos que obrigatoriamente serão portadores desta característica, dentro deste esquema chamado cladograma? Todos os organismos que estiverem daqui para cima, todos que estiverem acima ou para cima do momento em que ela surgiu, serão obrigatoriamente portadores dessa estrutura. Portanto, C, D e E obrigatoriamente serão portadores. Agora, moçada, e os organismos A e B? Essa estrutura não surgiu nesta vertente, portanto, eles não são portadores. Vamos interpretar da mesma forma, só que agora no outro? Olha aqui comigo rapidamente, Imaginemos que aqui surgiu uma característica que eu vou chamar de 2. Legal? Entendeu? Moçada, quais são os organismos que serão portadores dessas características? Somente C e D. Organismo E, não, porque não tem esta característica nesta vertente, e muito menos o organismo A e B, em que, quando eles tiveram a sua origem, nem sequer essa característica ainda havia surgido no esquema. Entendeu? Isso é importante. Agora, para que nós finalizemos esta brincadeira, o que significa um grupo monofilético, né? Deixa eu dar uma apagadinha agora aqui nas coisas, moçada, só para que a gente possa prosseguir e entender aqui a nossa história, tá? Eita, que assunto filé, né? Estamos aqui, olha que resumão jeitado para que vocês possam observar rapidamente, lembrar de conceitos, é assim que funciona a biologia. Moçada, vamos apagar também essa característica aqui número 1. Pronto, agora sim podemos retratar com grande carinho. Primeiro fator é o seguinte, isso aqui são agrupamentos evolutivos. Nós temos um agrupamento chamado de monofilético ou natural, como você queira, ou simplesmente clado, que corresponde ao seguinte, fique atento. Vamos utilizar este exemplo aqui. Galera, para que você possa definir qualquer um destes agrupamentos, nós temos que definir quem é o ancestral que nós estamos tomando como padrão. Eu aqui, para exemplificar a vocês, eu vou tomar como padrão este grupo aqui ancestral, tudo bem? Onde estou indicando com a seta. Então isso aí é um grupo populacional, que a partir dele nós tivemos a formação de todos os outros. Beleza? O que é um agrupamento monofilético? Monofilético, ou clado ou natural, é aquele em que, a partir do grupo ancestral, nós iremos agrupar todos os indivíduos provenientes desse ancestral. Então qual seria o grupo monofilético partindo dessa ancestralidade? O grupo monofilético seria um agrupamento de A, B, C, D e E.
Galera, rapidamente. E se este fosse o ancestral que eu estou considerando? O quem seria o monofilético? C, D e E. Então, a partir do ancestral, todos os organismos que serão formados ou produzidos a partir dele. Entendeu o que é monofilético? Ótimo! Agora vamos fazer o seguinte. O que é parafilético? Bom, estamos aqui partindo novamente desse ancestral, que agora vou até fazer uma seta aqui do outro lado. Belezeira? De novo. Galera, só que agora eu não quero agrupar todos os indivíduos. Não. Eu quero agrupar somente, por exemplo, aqueles organismos que sejam portadores, por exemplo, de pelagem marrom. Suponhamos que A e B são brancos. Imaginemos que C, D e E são portadores desta pelagem marrom. Portanto, o que eu estou fazendo? Partindo deste ancestral, eu vou promover o agrupamento de parte dos indivíduos provenientes deste ancestral comum. Isso é parafilético, parte. Muito bem. Para que nós finalizemos de uma vez por todas essa história, estamos muito próximos do fim, não saia daí, no final vai ter um conceito importantíssimo para a sua prova. Moçada, vem comigo. O que é polifilético? Então agora vamos pensar no seguinte, tá? Imaginem que existiu um ancestral comum, tá ligado aquele tigre, dente de sabre? Lembra que tinha os dentões lindos, caninos alongados? É o seguinte, nós vamos partir de um grupo ancestral que deu origem a estes felinos portadores de dente de sabre. Só que o que aconteceu, moçada? Este grupo permitiu a formação de um grupo ancestral que nós vamos chamar de 1 e este daqui, ó, chamado grupo ancestral que nós vamos chamar de número 2. Então, ó, isso aqui era um grupo de felinos, predadores, que ainda não eram portadores de caninos longos, chamados de dentes de sabre. Imaginemos que a partir deste grupo nós formamos dois grupos populacionais. Um deles chamado de número 2 e este chamado de número 1. Tudo bem? Então agora o que acontece? Suponhamos que neste ponto aqui tenha surgido uma característica X chamada dente de sabre. Legal? E imaginemos também que neste ponto aqui tenha surgido uma característica X dente de sabre. Mas peraí, então você está dizendo que o grupo B é portador de dente de sabre juntamente com o grupo D, mas estas características surgiram independentemente, não a partir de um ancestral comum. É isso, moçada. Percebam que este grupo originou o 2 e o 1. O número 1 deu origem ao B, que é portador, e o número 2, independentemente, deu origem ao D, que também é portador da característica X ou dente de sabre. Portanto, isso significa polifilético. Eu estou agrupando dois organismos, B e o organismo D, independentemente da ancestralidade comum. Eles são provenientes de ancestrais diferentes. Bicho, isso é lindo, moçada. Isso é evolution, baby. Agora, para que nós finalizemos de uma vez por todas, existe um conceito chamado plesiomorfia. Você sabe o que é uma plesiomorfia? É sinônimo de uma característica primitiva. Por exemplo, imagine no surgimento da célula. Qual foi a característica primitiva de uma célula? Procarionte, material genético disperso no hialoplasma, membrana plasmática, ribossomo, o próprio hialoplasma. Agora, a partir desta característica plesiomórfica primitiva, nós tivemos o surgimento de uma apomorfia, algo que surgiu a partir do que existia, mas ele não sumiu essa característica primitiva. Vou te dar um exemplo. Lembra a primeira célula procarionte? A partir da procarionte nós tivemos a eucarionte. O que mudou? Portador agora de núcleo, mas as mesmas características que existiam na primitiva se mantêm na eucarionte, ou seja, membrana plasmática, hialoplasma, ribossomo, material genético, só que agora ele está envolvido por membrana ou por uma dupla membrana ou estrutura membranosa. Galerinha, se ligou? Plesiomorfia, característica primitiva. Apomorfia é algo que surge diferente a partir daquela
característica primitiva. Lembrando que a primitividade, ela não é deixada, ela se mantém. Eita, que beleza! Isso é biologia, moçada. Portanto, eu quero agradecer a presença de todos vocês e aproveito, se você curtiu o vídeo, corre, se inscreva no nosso canal, dá um likezinho. Ah, bicho, isso é muito importante para todos nós. Galera, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha aproveitado. Um beijo no seu coração, até a próxima. Valeu, fala tchau pra mim, se liga na Bio, valeu!